Vamos compartilhar. Boa noite, pessoal. Gília, Roseli, Lohane, boa noite. A paz de Deus com todos. Vamos compartilhar essa live de hoje que nós vamos falar mais ainda sobre a construção da família. Vamos compartilhando. Compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essa live hoje. Eu também vou compartilhar aqui. Vamos compartilhar, gente. Vamos lá. Lohane, compartilha aí com as pessoas que você conhece também, para que mais pessoas venham para essa live hoje. Uma live que eu tenho certeza que já estava lá no coração do papai. Deus abençoe, Roseli. Já já a gente começa. Eu atrasei um pouquinho hoje porque eu estava numa sessão, estava fazendo a sessão com uma cliente, deu uma atrasadinha, mas já estou por aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um fundinho musical aqui para nós. A gente tem um fundinho musical. Vamos só ver aqui se vai dar certo. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Me respondam. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fundinho musical para nós. Fernanda, Deus abençoe. Vamos compartilhando. Gília, que bom ter você aqui, minha linda. Boa noite, a paz. Tem uma descabeladinha aqui querendo aparecer. Hoje a live está sendo da minha casa. Hoje meus atendimentos foram online. Então hoje eu atendi aqui pela minha casa mesmo. E estou aqui com os meus pequenos. Então vamos lá. Gente, então vamos iniciar, né? Com oração. Vamos começar. Vamos iniciar com oração, primeiramente, agradecendo a Deus. Ela foi ali dentro, já diz ela que vem aqui. Vamos agradecer a Deus por esse dia abençoado que o papai preparou para nós. Agradecer pela nossa família. Agradecer pelo cuidado que Deus tem tido conosco. E essa live de hoje, esse tema, é um tema assim que tem falado muito comigo, sobre a construção da família. Muitos de nós não nos atentamos, né? Sobre a construção da nossa família, sobre
o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos melhorar, né? Então, vamos orar primeiro, agradecendo a Deus por esse tempo. Se você puder, onde você estiver, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado, papai, por esse dia abençoado, a qual o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma família para falar que é nossa, Senhor, enquanto nós estamos aqui na terra. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas esposas, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem sustentado a nossa casa. O Senhor é aquele que tem nos dado sabedoria em dias difíceis. O Senhor é aquele que tem nos ajudado nas tempestades da vida, Pai. Obrigada, Deus, porque se não fosse a sua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas, Pai, muitos telhados da nossa construção chamada família já teriam ido embora, Pai. Mas o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido a nossa base, o Senhor tem sido o nosso fundamento, Senhor. Abençoe essa live que está começando em nome do Senhor Jesus. E que essa live, papai, possa ter acesso dentro de cada lar. E que aquilo que está desalinhado, Senhor, o Senhor possa trazer nesse dia um alinhamento, Pai. Ajude cada família, Senhor, a viver o melhor do Senhor nessa terra, Pai. Ajude a cada um fazer o seu papel, papai. O esposo, a esposa, os filhos, Senhor. Traz nessa noite, Senhor, alinhamento para os lares. Abençoa cada um que está enfermo, Pai. Como a Gília falou mais cedo da Ana Luísa. Abençoa a Ana Luísa. Abençoe meu esposo também que não está bem hoje. Abençoe minha mamãe. Abençoe, Senhor, todos aqueles que precisam de um toque especial do Senhor nesse dia, Pai. E que nós já te agradecemos por essa segunda-feira abençoada que o Senhor nos deu. E que o dia de amanhã, Senhor, que o Senhor já está preparando para nós, seja um dia cheio da sua presença. Graças te damos por tudo. Sê com nós nessa live, em todos os dias da nossa vida. Amém. Amém, amém, amém. Tamires, doutora Estética Saúde, Manu. Deus abençoe a cada pessoa que está aqui nessa live. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou começar aqui já falando. Deixa eu só abrir aqui. Vou tentar, né, entrar aqui para... Deixa eu só ver aqui se eu mudo o fundo musical. Não gostei desse ali, não. Gostei mais desse, gente. Esse aqui tem mais a ver com com nós. Então, vamos lá. Vou tentar seguir um pouquinho o roteiro pra gente não se perder. Porém, papai sabe de todas as coisas. Vamos lá. Primeiramente, tá bom, minha linda? Deus abençoe sua vida, Lolo. Primeiramente, Deus abençoe cada um que tá aqui nessa live. Obrigada porque vocês têm sido um remanescente fiel na minha vida. E é sobre isso. É sobre a gente decolar junto nisso aqui. É sobre a gente viver o que o papai tem para nós. É sobre nós acessarmos o que ele tem para nossa vida. E eu quero falar para você que tá aqui nessa live. Você é especial. Você é especial. Vamos lá então. Tema da live: a construção da família. Tem gente que foi ali, arrumou o cabelinho pra vir cá. Vem cá, tia Gília quer te ver. Olha aqui. Essa aqui é a minha pequena, gente. Olha aí. Dá um oi. Oi. Construção da família. Será que aqui nessa live tem alguém que começou a construir a sua família pelo teto? Ou começou a construir sua família pelos alicerces? Será que tem alguém nessa live que está precisando de passar um reboco em alguma rachadura? Fazer uma manutenção na porta? Fazer uma manutenção nas fechaduras? É uma metáfora que eu estou usando com vocês para que a gente entenda. O que eu preciso fazer no meu casamento, que eu não trabalhei na base,
e nem na fundação. Na live passada nós falamos de quê? De um terreno que a gente compra para a construção de uma casa. Nós falamos de arrancar os tocos, limpar o terreno. Nós falamos da fundação. Nós falamos da base, de começar a fazer a base. E agora vamos continuar na base, começando a levantar as paredes. Muitos de nós, como eu e muitos, começamos um relacionamento sem limpar os sentimentos passados, sem arrancar o que precisava arrancar, sem mudar o que precisava mudar, e a gente foi só seguindo. Vamos seguir, sem pensar que talvez poderia ter uma consequência lá na frente. Seguir sem organizar. E hoje eu quero falar para você. Essa live vai valer a pena. Vamos continuar. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. É tão bom. É tão bom. Tão bom. Vamos lá. A construção da família. Cada escolha de hoje é um tijolinho de amanhã. Como está o tijolo da sua construção? Sua construção tem muito tijolo? Ou sua construção tá capenga? Eu declaro nessa live sobre a minha vida, sobre a sua vida, que grandes coisas estão por vir. Grandes reformas, edificações. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Família, projeto de Deus, algo que precisamos de fundamentos sólidos, base, princípio e valores, amor, respeito, fé e diálogo. Tijolos, pequenas atitudes do dia a dia, como perdão, paciência e acolhimento. Vilminha, Deus abençoe por entrar na live. Vamos repetir mais uma vez? Metáfora da construção. Base. E isso é para o nosso casamento, para a nossa vida. Princípios, valores, respeito, amor, fé e diálogo. Tijolos da construção da família. Pequenas atitudes do dia a dia, como perdão, paciência e acolhimento. Reboco. A união que dá acabamento, mesmo em meio às imperfeições. Sabe, tem horas que nós precisamos armar reboco, sabe? Tem rachaduras que a gente precisa rebocar. E assim é a nossa vida. Assim como a construção é o nosso casamento. Muitas vezes eu vejo pessoas me procurando querendo finalizar, acabar, enquanto muitas vezes é uma manutenção bem dada. Mas um casamento não depende de um só. O casamento são duas pessoas imperfeitas que precisam buscar a perfeição que não estão neles, mas que está no nosso Criador, naquele que tem como isso, família, projeto de Deus. E eu não estou aqui para julgar quem resolve sim dar uma outra mudada na vida, ou que resolveu seguir outros caminhos, não. Mas eu falo que muitas vezes
nós deixamos para fazer a manutenção quando a casa já caiu, quando o telhado já despencou, e aí já não tem como fazer manutenção. Aí já é uma nova construção. Você já viu que tem casa que tá tão velha já? Ó, até arrepio, gente, ó, arrepio. Tem casa que já tá tão assim avariada que precisa jogar ela no chão. E o que sobra daquela construção? Só o terreno novamente. Já viu que tem famílias que precisam reconstruir tudo de novo? Que precisa derrubar tudo que foi construído e começar do zero? E detalhe, nunca é do zero. Nunca. Escutou? Nunca começamos nada do zero que nós já vivemos. Oi, Ana Cláudia, que bom ter você aqui na live, minha linda. Seja bem-vinda, viu? Janaína também. Então é isso. Mesmo quando a gente resolve reconstruir uma família que precisou começar do zero, não é do zero. Você vai vir para uma nova fase com a bagagem o que você deve fazer que deu certo e o que você não deve fazer que já deu errado antes. Então, muitas vezes é necessário essa reconstrução. Muitas vezes não vai adiantar eu passar um reboco. O reboco só vai tapear algo que vai rachar novamente. Então eu preciso o quê? Realmente descer a marreta. E dói muito. Reconstruir dói. Mas vai valer a pena. Vale a pena, sabe por quê? Porque é tudo novo. Porque as atitudes precisam ser novas. E aí a cada tijolinho, vamos voltar lá? Cada tijolo que é perdão, paciência e acolhimento, vai vir junto com o reboco, que é o quê? A união que dá acabamento, mesmo em meio às imperfeições. Nós não queremos pessoas perfeitas e nem seremos. O dia que a gente tiver perfeição, a gente vai estar com o nosso Criador. A Ana Cláudia colocou, é verdade, gera muito entulho, mas vale a pena. Isso. Ana Cláudia, nas lives anteriores, na primeira live que eu fiz dessa série agora sobre família, eu falei sobre o terreno, o namoro, o noivado, é o terreno que nós compramos quando você vai construir uma casa, que você limpa e você começa a construir a base. Mas muitas de nós não construímos, não limpamos esse terreno e a gente vai para um relacionamento cheio de entulhos. Porque quando a gente começa a levantar a parede, que a gente começa a construir, a gente tem que ir tirando os entulhos, não tem como. E eu quero te falar que muitas vezes nós vamos precisar de caquinhos de tijolo para colocar no meio. Muitas vezes nós vamos precisar do pouquinho de força que nós temos para continuar a edificação da nossa casa chamada família. Vamos seguindo, né, gente? Primeiro pilar da construção de uma família, a base. Texto bíblico, anotem. Mateus 7, 24, 25. Casa sobre a rocha. Depois vocês vão ler. Fala sobre de edificar a sua casa sobre a rocha. Eu falei desse texto na live passada e hoje eu vou falar novamente, porque a nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha, que é Jesus. Não tem como. Se nossa casa não estiver edificada sobre a rocha, vai chegar o dia mal, como eu já falei, e ele vem, o dia mal vem na minha vida, vem na sua e vem na de todos. E se a nossa casa não estiver edificada na rocha, nós não vamos suportar. Qual é a base do seu lar hoje? A sua casa hoje, a base dela tá na rocha? Ou ela tá na areia?
ou numa terra fofa, ou a base da sua casa está em amargura, ressentimento, brigas, desavenças, cobranças. Eu quero que você reflita, qual é a base da construção da sua casa? Qual é a base da construção da sua família? Ei, a sua base de hoje é a sustentação da sua casa amanhã. A sua casa está sustentada em que base? Que base está a sustentação da sua casa? Ari, a Gília colocando aqui, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Wilson, gente, é um prazer ter vocês aqui. Essa live é para nós, para mim e para vocês. Eu falo que eu entendo nas lives quando a gente vai no culto e o pregador fala assim, ó, o primeiro a tá comendo da palavra sou eu. Então, cada live eu tô comendo da palavra, do que Deus está dando. Então é isso. Qual é a base do seu lar hoje? Em que o seu lar está fundamentado? Seu lar é funcional? Ou seu lar é um lar disfuncional? É um lar onde o Senhor não habita, o Senhor não faz morada. O seu lar é um lar que o Senhor só passa de vez em quando? Você já parou para pensar sobre isso? Se o seu lar é o lugar onde o Senhor habita? Pilar número 2. A comunicação. Diálogo é o cimento que une os tijolos. Um lar onde não tem diálogo, não tem união. Quando a gente põe lá o tijolo na base da construção da casa, a gente passa o cimento e a gente une. E ali vai secar, vai endurecer. E eu quero te perguntar mais uma vez, o diálogo é a base, é o cimento da sua casa? O diálogo, ele é o cimento da sua casa? Porque se não for ele, alguma outra coisa tá dando lugar. Gente, eu perdi o brinco agora que eu vi, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, o diálogo é ou não é o cimento da sua casa? Vamos lá para algumas dicas práticas? Dica 1. Escutar sem interromper. Nós, mulheres, temos muita dificuldade de escutar. O marido mal fala, a gente já quer levantar o dedo, já quer falar. Nem levantar o dedo, né? A gente já quer responder. Aprenda a escutar sem interromper. Dica 2. Evitar julgamentos. A própria palavra ensina para nós: não julgueis para que não sejais julgados. E muitas vezes a gente julga e até condena, querendo ser Deus. Dica 3. Criar momentos de conversas intencionais. Gente, faça da mesa da sua casa um oratório. Faça da mesa da sua casa um lugar de comunhão da família. Faça da mesa da sua casa um lugar onde o Senhor se assente com vocês. Faça da mesa da sua casa um lugar onde seus filhos, o seu esposo, você sinta a alegria de sentar e desfrutar daquele momento. Não torne a mesa da sua casa um tribunal de justiça. Muitas vezes a mesa da nossa casa, que seria um lugar de união, de aconchego, de cuidado e de amor, vira tribunal de acusações, de brigas, de condenação, de ira, de raiva. Eu preciso falar, né? É porque eu não dou conta, gente. A mesa cura.
Então use a mesa para curar. Use o ambiente que o Senhor preparou para você acessar aquilo que Ele já te deu de presente. Vamos lá então. Então, primeiro pilar, base. Segundo pilar, comunicação. Sem comunicação não tem como ter um relacionamento. É a mesma coisa aqui, ó. Não tem como uma casa sem pilar. Você já viu uma casa só com telhado sem pilar? Não tem casa sem os pilares para sustentar. Então, a comunicação é o pilar de uma família. Hoje eu atendo pessoas que não têm diálogo, tem filhos que não têm diálogo com o pai. Sabe os filhos de quarto? Geralmente os filhos de quarto são filhos que não têm diálogo com seus pais. Os pais muitas vezes não sabem o que se passa com os filhos. Falta de diálogo. As pessoas não têm mais tempo de ouvir, não têm mais tempo de se acolher. Terceiro pilar. Perdão. Terceiro pilar, o perdão. Tijolo rachado precisa ser consertado. Guardar mágoas, ressentimentos, deixa buracos nas construções. E como que eu vou avançar numa construção, que é a família, se tem buracos ali e que não vai ter sustentação? Amargura, raiva, ódio. Eu já atendi casal que falou que um pelo outro tinha ódio. Eu tenho ódio. E me fala como que um lar pode ser funcional tendo ódio, tendo raiva da companheira ou do companheiro que o Senhor deu para você, ou que você escolheu para estar do seu lado, que muitas vezes você até brigou com a sua família, que não queria, mas que hoje você também não faz força para mudar. Isso não estava não, viu gente, no script não, mas Deus sabe todas as coisas. Então, guardar mágoas deixa buracos na construção, chamada família. E a gente, se a gente não se curar dessas mágoas, a gente vai levando essas raízes para a nossa vida. Eu falo essas sementes, né? Porque são sementes que a gente vai lançando nas gerações futuras. E aí, elas vão começando a colher uma colheita muito amarga. Então, vamos lá. Texto bíblico. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Então, esse terceiro pilar da família, que é o perdão, que é o que ajuda a consertar o tijolinho rachado, que é a mágoa que está ali guardada, que a gente precisa tirar, o ressentimento, vem muito dentro disso. Suportai uns aos outros, perdoando-os mutuamente. O perdão, ele é um mandamento. O perdão não é um sentimento. O perdão é um mandamento que eu preciso perdoar. É uma escolha. Você escolhe. Se você quer viver o mandamento, você precisa perdoar. Quem fala assim, eu sou de Cristo, não tem como não perdoar. É um mandamento. A gente ora a oração do Pai Nosso e fala, perdoa, Pai, as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o nosso próximo ou aqueles que nos ofenderam. Será que a sua oração está sendo uma ladainha ou a sua oração ela é uma oração? Ela é uma entrega. Ela é algo que você fala com verdade. E dentro do casamento,
é onde a gente mais exerce a oração do Pai Nosso. É dentro do nosso lar, na construção da nossa família, onde a gente usa mais esse pilar chamado perdão. Todos aqui são muito importantes, como o primeiro pilar, que é a base, que é onde nós precisamos trabalhar a nossa base para a família. O segundo pilar, que é a comunicação. Esse terceiro pilar, o perdão, ele transforma lares, transforma ambientes, transforma pessoas, transforma casamentos. Quantos casamentos têm se arrastado por falta de perdão? Sendo que podia estar vivendo uma jornada maravilhosa, mas eu já ouvi palavras assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo tirar da minha memória aquilo que a pessoa fez. Ei, você não vai esquecer, você não vai ter amnésia. Mas quando você decide perdoar, que é um mandamento, você começa a trabalhar em você esse perdão. E vai chegar um tempo que você vai olhar para aquela dor que sangrava e você vai olhar para ela, ela vai virar um testemunho. Ela vai virar um testemunho de cura. Um testemunho que será testemunho para outras pessoas mudarem, perdoarem e avançarem nos seus casamentos. Dentro do que nós estamos falando do perdão, eu sempre falo que quando você não perdoa, você arrasta um peso morto. Você já teve a sensação de estar carregando um peso que você fala: meu Deus, que cansaço, que vida, meu Deus. E eu quero te dizer, para de carregar um peso morto. Perdoe e avance. Se você escolheu estar nessa família, se você escolheu construir essa família, faça valer a pena. Vamos lá para o quarto. Então, o pilar, presença. E o que é o teto? A nossa união. Quando a família tem união, é o nosso teto. Quantos lares estão com os tetos destruídos? Quantos lares somente estão sobrevivendo? Quantas famílias não estão desfrutando da plenitude de Deus por causa da dureza do coração? Porque não consegue romper com padrões comportamentais, com crenças que limitam, sabe, com traumas da infância. E aí os pais vêm para esse relacionamento construindo esse lar, construindo essa família em cima de lares que precisam de sustentação. E muitos pais transferem a culpa para os filhos. Depois que o meu filho chegou, tudo mudou, ficou mais difícil. Não! Já estava difícil. Porque um lar funcional, os filhos vêm para complementar. Os filhos vêm para ser a concretização desse lar. Como está a sua casa hoje? Como está a sua casa chamada coração? Como estão seus sentimentos, suas emoções? Se eu perguntar para você hoje, se você que está aí tem filhos, e eu perguntar para o seu filho, como está seu lar? O seu lar é um lar funcional ou é um lar disfuncional?
Qual é a resposta que eu vou obter dos seus filhos hoje? Será que você está ganhando o mundo lá fora e está perdendo o tesouro mais precioso aqui dentro? Será que os tijolos que você está construindo, colocando na sua construção, ele está tendo o reboco certo? O seu lar está sendo construído em cima de pessoas imperfeitas, sim, mas essas pessoas imperfeitas, elas conseguem se perdoar, conseguem reconhecer seus erros, conseguem avançar mesmo com dificuldade, mas falando assim: vem cá, meu amor, segura na minha mão, a gente vai conseguir, nós vamos conseguir. Ou talvez é um lar que fala assim: eu te falei que não ia dar certo. Eu vejo muitos lares, esposos e esposas até torcendo contra o cônjuge para falar essa frase: eu te falei que não ia dar certo. Só que eles esquecem que são uma só carne. E como é uma só carne, não tem como eu machucar essa mão e essa outra não sentir. Ela vai sentir. Então não adianta você lutar contra a sua própria carne. Vai se machucar, sim. Então é muito melhor, dentro do lar, que nós possamos curar, sarar. Não tem como um lar ser frutífero machucado, sangrando. A pior coisa que tem é eu, como mentor e terapeuta cristã familiar, quando chega casos e fala assim: eu quero me separar. E você pergunta: o que está acontecendo? E muitos falam: não tem diálogo, não tem respeito, não tem amor. E os filhos crescendo no meio desse lar disfuncional. Ei, muitos de nós estamos preocupados com a plateia lá de fora, sabe, do mundo. Números no Instagram, números nisso, números naquilo. Chega! Vamos viver a vida real, que a vida real é dentro de casa, não é lá fora. A vida real é hoje, é agora. Eu vejo lares sendo destruídos porque eu quero ser alguém. Você já é. Filho e filha amada de Deus. Não deixe que nada nesse mundo roube de você a coroa sua da vida eterna. Não deixe que nada nem ninguém roube de você a construção da sua família. Eu sou fruto de um lar disfuncional. Eu sou fruto de um lar que eu não me orgulhava nem um pouco dele. Eu sou fruto de um lar que nem podia ser chamado de lar. Mas eu tive uma mãe que era o reboco. A minha mãe foi o reboco do meu lar disfuncional, quando criança. A minha mãe tampou várias rachaduras. A minha mãe escolheu tornar a dor que ela sentia em um propósito muito maior. Ela acreditava na família. Mesmo que os olhos dela, materiais, não vissem. Mas o espiritual dela acreditava. Ela era a coluna da sustento. Eu tenho 44 anos. A minha mãe vai fazer 47 de casada.
mas que ela vive a plenitude do casamento dela tem 20 anos. Então, 27 anos do casamento dela não foi fácil. Mas ela não descartou. Ela não jogou fora. E hoje quando eu tô cuidando de famílias, eu vejo pessoas abrindo mão do relacionamento por coisa tão pequena, tão fútil. Com essa onda hoje de incompatibilidade. Preferem abrir mão do que reconstruir. Preferem descartar algo tão sagrado que é a família. Eu sei que tem casos e casos, viu, gente? Sou totalmente contra um homem, uma mulher ficar apanhando do homem. Mas depois que eu comecei a entrar nesse mundo de inteligência do alto e o autoconhecimento, eu falo assim, ó, quando você tem só o autoconhecimento é uma coisa, mas quando você tem o conhecimento do alto junto é outra. Você aprende a olhar as pessoas com empatia, sem julgamento. Você aprende a olhar o próximo com mais amor. Você começa a entender que o outro tem uma história. Você sabia que muitos maridos que traem têm históricos lá na família da infância, de uma família disfuncional de traição, e que era a coisa que ele mais odiava e ele acaba fazendo? Vocês sabiam que tem muito marido, infelizmente, que até agride as suas esposas, que cresceram num lar totalmente disfuncional, onde apanhava de manhã, de tarde, de noite, via a mãe apanhar, e ele não foi para um casamento às vezes querendo fazer isso, mas quando vê, tá fazendo. E tá certo? Não, não tá. Mas hoje o mundo prefere tomar um remédio que vem numa caixinha do que precisar curar a alma, curar as feridas. O que é os sentimentos, que é alma, né? Tudo que tá dentro de nós. Quantas pessoas machucadas, machucando outras pessoas, quando simplesmente era começar a melhorar esse reboco. É muita gente, muita família sendo descartada, sabe? Arielle, tem sim, tem a maldição hereditária, mas tem muitas coisas que são comportamentos que a gente fala que é repetição de padrão. Porque eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a fala da maldição hereditária, que existe sim, mas nós temos a mania de falar assim, ó, a palavra de Deus fala, né, que tem uma parte que fala, né, amaldiçoarei até a 4ª geração. Mas se você for continuar lendo o texto, vai falar, mas abençoarei tantas outras seguintes. Então tem sim a maldição hereditária, mas tem muitas coisas que são repetição de padrão, de comportamento. E quando é repetição de padrão, de comportamento, não adianta querer expulsar, porque não é um espírito, é pessoa, ela tem que mudar ela tem que acessar aquilo, ela tem que mudar. Por isso que você vê, ó, tanta quebra de maldição hereditária, e tem gente que tá lá toda quebra de maldição hereditária e não muda. Porque nem tudo é nessa parte espiritual, tem coisa que é material, que é nós mudarmos o comportamento. Por muitas vezes, eu era a mãe que gritava e batia também. Não me orgulho de falar isso, não me orgulho, mas eu vim trazendo uma repetição de padrão. Mas quando eu tenho noção do que eu tô fazendo que é errado,
e eu entendo o porquê que eu faço aquilo, aí tá na minha mão a escolha de mudar e de fazer diferença. Mas eu temo, sabe? Por tanta coisa que a gente tem vivido, por tantos lares destruídos. Enquanto muitas vezes um bom diálogo, uma boa conversa, uma sentar-se à mesa, um perguntar como foi seu dia, ou um Deus abençoe o seu trabalho, o seu dia, faria diferença. Isso, Gília, temos que tomar decisão. Eu sempre falo assim, gosto muito de uma ferramenta que a gente trabalha, que é perdas e ganho. O que você ganha e o que você perde? Mas isso não é uma simples pergunta. É uma pergunta que a gente tem que pensar no coletivo. Hoje eu vejo pessoas falando assim, olha, casa, se não der certo você larga. Então não casa. Por que não fala assim, não casa? Vai vir dia mal. E ele vem. E onde está a sustentação da sua casa? Onde está a sustentação da sua vida? Vamos lá para mais um pouquinho aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Eu quero fazer umas perguntinhas e eu quero que vocês analisem vocês mesmos. Qual área da minha família precisa ser reforçada? Qual é a área da sua família que precisa de reforço? Que está precisando de um reboco? Que está precisando de dar uma fortalecida nela? Ou a sua família está tudo redondinho, tudo perfeito? Quero que você seja bem sincero com você nesse momento. Qual área da sua família precisa ser reforçada? Olha, a Arielle falou comunicação. Agora a segunda pergunta. Anota as perguntas, viu, Arielle? Todos vocês estão aí. O que eu posso começar a praticar a partir de hoje? O que eu posso começar a praticar a partir de hoje para a construção da minha família? Tem coisas que é tão pequena, né? Mas é tão difícil de fazer. A Arielle colocou ali comunicação, mas é tão difícil, não é, Arielle? Tem hora? A comunicação? Porque muitas vezes nós tentamos conversar e o outro não entende a nossa fala. E muitas vezes uma comunicação não assertiva, ela se transforma em uma discussão. Arielle, sabia que você dá um passo muito grande aí? Você vê que você está falando, ver onde estou errando e tirar a culpa que coloco no outro. Ótimo. É isso, Gília. Paciência. E eu sempre falo, viu, gente? Quando a gente pede a Deus paciência, o que Ele dá para nós? Só uma provinha para ver se a gente está conseguindo exercer essa paciência. A Arielle colocou, tirar a culpa que coloco no outro. Uau! Construir família dá trabalho, mas é investimento mais precioso da vida. Versículo
Josué 24:15. Para você falar essa frase, gente, eu sei o peso dessa frase. Eu sei o quanto a minha mãe, quando eu criança, ela tinha o desejo de falar essa frase que eu vou falar. Aqui quem vos fala não veio de um lar funcional. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo tem um peso muito grande. Sabe por quê? Talvez hoje, você que está aqui nessa live, na sua casa só você sirva ao Senhor. Mas eu quero te perguntar, você tem sido Cristo dentro da sua casa? Aleluia. Você tem sido Cristo na vida daqueles que te cercam? Qual é a imagem que as pessoas te olham? Você é uma pessoa que faz as pessoas ter vontade de conhecer o Deus que você serve? Você é uma pessoa que onde você chega na sua casa, as pessoas se assentam à sua volta? Ou você é uma pessoa que chega na sua casa e nas rodinhas elas se espalham? Você tem sido Cristo dentro da sua casa? Você tem feito aquela oração que Jesus fez ali naquela cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você tem gastado tempo de joelho, orando pela sua família? Orando pelos sonhos, pelos projetos que você já fez, mas que muitas vezes o adversário está falando com você que é um projeto frustrado e furado? Você tem orado pelos seus projetos? Você tem orado pelos seus filhos? Vocês têm orado pelo projeto chamado família? Val, é porque você não conhece a minha vida. Eu não conheço, mas o Pai conhece. E Ele é aquele que transformou água em vinho. Ele é aquele que fez o morto ressuscitar. Ele é o que fez o paralítico andar. Ele é o que transformou, que aumentou o azeite da viúva. Ele transbordou. Ele faz nascer onde não plantou. Ele faz as coisas acontecerem. Eu não faço nada. A Val não faz nada. Mas Ele faz. Ele faz. Ele transforma histórias. Ele escreve novas histórias. Ele muda rotas. Ele muda destino. Ele muda. Ele faz o pecador ser perdoado. Ele é o que entra com nós na fogueira ardente, na prova que a gente acha que a gente não vai suportar. E quando você vê, passou. Ei, você está depositando a sua força onde? Você está depositando a sua força naquele que realmente você deveria depositar? Luiz, Deus abençoe sua vida, filho. Então hoje, Laninha, Deus abençoe por você ter entrado na live, princesa, minha maninha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Você hoje pode falar essa frase falando serviremos ou servimos ao Senhor? Muita gente fala assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu quero te perguntar, serve mesmo? Ou ela ainda vai continuar como serviremos? Como está a base da sua casa? Como está o reboco? Como está a estrutura do seu lar? Vamos dar uma recapitulada antes de finalizar a live? Vamos lá. A construção da família. Base. Princípios e valores. Amor, respeito, fé e diálogo. Val, o que é a base? Amor, respeito, fé e diálogo. Tijolos. Val, me fala de tijolos. Então vamos lá. Pequenas atitudes do dia a dia, como perdão, paciência e acolhimento. Reboco, a união que dá o acabamento, mesmo em meio às imperfeições. Isso mesmo, Arielle. Amor, respeito, fé e diálogo. Base. Mateus 7, 24, 25. A casa sobre a rocha. Edifiquem a casa de vocês sobre a rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, mas a casa que está fundamentada na rocha, ela não cai. Não cai, ela permanece firme. Então, na rocha. Vamos lá? Qual é a base do seu lar? Vai ficando as perguntinhas aí para vocês salvarem. Pilar 2, como eu já tinha falado, comunicação, que a Arielle falou que é uma das coisas que precisa dentro do relacionamento dela. Comunicação. Escutar sem interromper, evitar julgamentos, criar momentos de conversa intencionais. Pilar 3, perdão. Mostrar que guarda mágoa deixa buracos na construção. Se você já perdoou, não volte novamente ao vômito. Não volte. Perdoou, perdoou. Eu tive uma cliente esse tempo agora que ela falou assim, Val, meu marido me traiu. E agora eu perdoei, mas eu não sei se eu amo ele mais. Será que agora eu posso separar? Eu falei, opa, peraí. Casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. Falei com ela, você perdoou ele? Sim. Ponto final, filha. Outro assunto. Ele fez isso com você novamente? Ela falou, não, pelo contrário. Eu falei, então, ó, 0-0. Siga em frente, escreva uma nova história. Lembra que eu falei lá no início? De quando muitas vezes tem uma rachadura numa casa tão grande que precisa derrubar a casa e construir de novo? Foi o que eu falei para ela, constrói uma nova casa, constrói uma nova história. E que você não volte mais a esse vômito. Deixa aquilo, volte seus olhos daqui para frente. Aprenda uma coisa. Se você perdoou, é um tijolo que você já colocou e está construindo em cima, não volta. Não faça mais buracos na sua estrutura. Simplesmente siga. Se você perdoou, siga. Quarto pilar, presença. Esse aqui eu não falei dele, que eu deixei ele mais por último. Quarto pilar, presença.
Presença não é presente, viu, gente? Presença é estar presente. Quantas pessoas às vezes estão no lar, mas não tem presença? Eu estou presente, mas não sou presença. Isso é no casamento, isso é na vida conjugal, é na vida com os filhos. Orar junto nas refeições, orar em família, assistir um filme, histórias, joguinho, seja presença. Seja presente na vida dos filhos com a sua presença. Que seja uma hora. A sua presença somente não vale. Seja presente. Presente. Não presente material, mas um presente que vai criar memória. Gere memórias afetivas. Eu vou pedir só para você um pouquinho só, se você puder. Fechar seus olhos um minutinho. Dentro desse um mês que a gente está passando, feche seus olhos. Lembre de um momento que você se fez presente. Que você teve presença na vida da sua família. Algum momento que seja comendo uma pipoca junto, assistindo um bom filme junto, sorrindo, ou que seja na mesa falando alguma coisa, ou que seja o casal deitado lá na cama conversando alguma coisa aleatória, ou que você se sentiu que você estava sendo ouvida, que você sentiu que você estava sendo ouvido. Vocês conseguem lembrar? Ou tá tão distante o dia que você se sentiu essa presença do outro na sua vida? Ou que você foi essa presença na vida dos seus filhos? Muitas vezes nós estamos apenas presente, mas não somos presença. Esse aparelhinho que está aqui na minha frente, chamado celular, é uma bênção de Deus, mas também é uma maldição do adversário na nossa mão. Ele é uma coisa que a gente pode usar ele tanto para o bem como para o mal. Você está sendo presente ou está sendo presença? Isso eu não estou falando de quantidade de tempo. Eu estou falando em intencionalidade no que você faz. O líder da família deve prover proteção. Quem é o líder? O homem. A não ser que você é uma mulher solo, aí sim. Mas enquanto você tem um esposo, homens, vocês são líderes. Vocês são proteção, provisão e presença. Ligado ao que nós e o Senhor sempre ensina. Homem, provisão, proteção e presença. O lar que a mulher tem que ser a provedora, que ela tem que ser a proteção e que só ela é a presença, começa a ter rachaduras. O Luiz falou que a casa dele está na rocha. Glória a Deus, Luiz. E o Luiz tem buscado por isso. E Luiz, responde para nós, foi fácil desde sempre? Ou você precisou de fazer alguns reparos na sua estrutura chamada família? Porque, gente, nem sempre foi fácil. Nem sempre. Mas eu quero falar para você que está aqui nessa live, para quem futuramente for assistir, vale a pena. Muitas reconstruções vale a pena. E muitas manutenções também. Eu nunca falo para os meus clientes, separa. Eu sempre falo, você acha que vale a pena seguir? Porque as respostas estão dentro de nós. As respostas estão dentro de cada um de nós. Olha, o Luiz falou, não foi fácil. Não foi. Muitas vezes, Gília e Luiz que tá aqui, eu vou falar dos dois, que é os dois que eu conheço. As pessoas veem vocês hoje como casal, vê esse casal que tá buscando, adorando a Deus, né? Essa família linda, mas não sabe a história de vocês, como foi o início, o meio. Quantas coisas, Luiz, você teve que abrir mão pela sua família,
Gília, quantas coisas você teve que abrir mão pela sua família? Quantas investidas do adversário a gente teve que virar as costas? Mas tá valendo a pena. Tá valendo a pena, né, Luiz? Tá valendo a pena, Gília? E tudo que vocês passaram de dor, de provação, é testemunho para outros casais, para outras pessoas não desistirem também. Tem um movimento hoje de se não der certo, acaba tudo. E a gente pode fazer um movimento de vamos olhar se vale a pena reconstruir novamente essa família? Mas que seja uma reconstrução com base, com fundamento sobre a rocha. Porque reconstruir por reconstruir em cima de areia, em cima de uma terra fofa, é só causar uma rachadura muito maior lá na frente. É isso mesmo, Gília. Quando decidimos, Deus entra nas nossas vidas. E é uma decisão. E hoje eu quero falar para você. Qual a decisão você toma hoje? Continuar da mesma forma? Ou fazer as coisas acontecerem? O Luiz colocou, crescemos com os obstáculos. E é isso. Talvez o obstáculo que você tem hoje é o degrau do seu sucesso, do sucesso da sua família amanhã. Talvez se a minha mãe não tivesse passado pelo que ela passou, hoje eu não estaria aqui falando para vocês com tanta autoridade do que eu vivi. E hoje eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, do avô que ele é, da pessoa maravilhosa que meu pai é, do homem honesto, íntegro. Ele não é mais aquele homem que não tinha, sabe, que eu tinha vergonha de falar que era meu pai. Hoje não. Hoje eu tenho orgulho do pai que eu tenho. E muito orgulho. Mas para mim tá falando dele hoje aqui assim, eu tive que ter uma mãe que acreditou no casamento. E a minha mãe também, ela tinha as falhas dela. Porque nós mulheres e todos os relacionamentos têm suas falhas. E o mais bonito é como a Arielle falou, reconhecer o nosso erro e não querer mudar o outro, mas mudar primeiro a nós mesmos. Porque quando eu mudo, eu tenho uma visão diferente sobre o outro, mesmo que o outro não mude. Porque as pessoas falam assim, quando eu mudo tudo muda. Não. Quando eu mudo, talvez as coisas ao meu redor vai permanecer do mesmo jeito, mas a minha ótica, a minha visão é outra. Também amo a sua família, minha linda. Gente, indo para o final dessa live, na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, se for para dar vontade dele, eu vou estar aqui de novo falando mais um pouquinho sobre família. Não tem como eu fugir daquilo que Deus já colocou na minha vida, que é família. E eu quero sim, com todas as minhas forças e com toda a ajuda de Deus, ajudar o máximo de famílias até a plenitude. E que elas entendam que não é só sobre o presente material, mas é sobre a presença. A diferença que a presença gera na família. Então eu quero, de uma maneira hoje muito especial, orar por vocês. E deixa eu só ver se o Juliano consegue vir aqui. Meu amor, vem cá, por favor. Você ora por nós? Hoje quem vai orar por nós é o meu varão valoroso, gente. Olha aqui, ó. Fala aqui, Juliano. Foi fácil desde o início? Não, claro que não. Casamento é como foi dito, né, uma construção diária, né?
cada dia é uma conquista, né? Aí com os tempos você vai criando a base, né? Que é o que vai dar uma estabilidade pro casamento, né? E me responde uma coisa, fala, você já pensou em desistir ou não? Já. Eu também, gente. Eu também já pensei em desistir. O Juliano também pensou em desistir. Mas a gente fez o quê? A gente conversou e alinhou, né? E buscando de Deus. Quantas vezes nós já ficamos até de madrugada conversando? Nunca dormiu sem resolver, não. Nós nunca dormimos sem resolver uma situação. Nós já ficamos até o dia amanhecer. É ou não é, meu amor? Sim. Foi fácil? De jeito nenhum. É fácil? Não. Casamento é isso. Não é fácil. Mas vale a pena. Eu não escolheria outra família pra mim. Você escolheria, meu amor? De jeito nenhum. A bênção de Deus. Amém, Camila. Hoje, eu falo assim, como eu vim com muitos traumas familiares, né, de uma família totalmente disfuncional, eu tinha muita dificuldade de acreditar, de me entregar, de muitas vezes, como eu fui desde pequena, tive que assumir responsabilidades que não eram minhas, né, de uma criança de 10 anos muitas vezes ter que trabalhar para ajudar em casa, e desde muito cedo, né, eu tive que ter responsabilidades. Quando eu vim pro casamento, eu acho que eu era meio o homem da relação, no sentido assim, eu queria mandar, eu queria fazer as coisas acontecer. Eu tinha dificuldade de ser cuidada, era ou não era, meu amor? Sim. E hoje eu tenho tentado, viu, gente? Melhorou muito, que isso. Eu tento, porque igual eu falei com vocês, cada dia a gente vai aprendendo, né, meu amor? Cada dia. E a gente agradece porque Deus, ele tem sido o sustento da nossa casa. Ele tem sido o nosso alicerce. Ele tem sido a nossa rocha que tem sustentado a nossa casa. Todos os dias. E quando a gente pensa que não dá conta, né, meu amor? Que todo dia, igual eu falei, tem o dia mal, não tem? Vem o financeiro, vem o material, vem o espiritual. Mas o que a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui. Não tem outra forma. É isso aqui. Por isso que a palavra de Deus fala assim, é melhor que sejam 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Eu também já fui a mulher que falava assim, ó, eu te falei, né, meu amor? Eu mudei isso, eu já não falo mais, falo? Eu não falo mais, mas eu já fui a mulher que falava, eu te falei. E hoje, quando eu vejo que ele tá fazendo alguma coisa que eu acho que não tá legal, eu só falo, tô do seu lado. Você é o alicerce dessa casa, você é o varão dessa casa. Você é a provisão, você é a presença e você é a nossa proteção. Então você tem que decidir o que é melhor para nossa casa. Então hoje eu quero encerrar. Não estava planejado isso aqui, como sempre nas minhas lives, não tem nada planejado. Gente, até o tema eu gosto de estudar assim de última hora, e hoje foi um dia corrido, mas era isso aqui que tinha para nós. E eu vou pedir o Juliano para orar para nós. E quem sabe tá nascendo aqui um novo projeto também, né? Hoje o Luiz entrou na live, ele nunca entrou na live. Hoje ele entrou, o Juliano entrou. E que Deus desperte mais homens, mais protetores, provedores e presença dentro dos lares. Então ora para nós, meu amor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por o Senhor preparou esse momento tão especial e podemos conversar, Pai, receber o direcionamento que vem do céu, Pai, para as nossas famílias, Senhor, principalmente para os nossos casamentos, Senhor. Que possamos entender a Tua palavra, como diz que a gente deve construir sobre a rocha, Senhor, que é Cristo. E toda edificação não vai cair. Pode vir chuva, pode vir ventania. Glória a Deus. Nada vai destruir, Senhor. Amém, Senhor. Queremos te agradecer por cada vida que passou aqui, que está agora, Senhor.
que o Senhor possa ir no lar de cada um, Senhor. Amém, Senhor. Dar direcionamento, dar uma sensibilidade de ouvir o Teu Espírito, Senhor. Glória a Deus. Para que todos possam edificar as suas casas, Senhor. Amém. Te peço também, Senhor, pela vida da Val, que o Senhor continue dando discernimento para ela, para direção que vem do alto. Glória a Deus. Para que ela possa alcançar cada vez mais vidas, Senhor, e transformar cada um que ela conversar, que ela tocar, Senhor. Amém. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero falar para vocês que vale a pena. Vale a pena. Às vezes a gente tem tanta luta, tanta provação, tantos percalços na vida, mas eu vou te falar uma coisa. Vale a pena lutar pela nossa família. Vale a pena lutar por um lar funcional, por uma família funcional. As nossas famílias vão ajudar outras famílias a se reerguerem, eu creio. E mais uma vez, Deus abençoe a vida de cada um que ficou aqui nessa live, cada um que vai ver essa live. E a minha palavra para hoje é gratidão. Gratidão. Hoje eu levantei e falei, independente do que vai acontecer ou do que tem acontecido, o meu dia vai ser em cima da gratidão. E que isso seja para a sua vida. Seja grato, seja grata. Seja agradecido por tudo que Deus já tem feito na sua vida. Que você seja o reflexo de Cristo dentro da sua casa. Que os seus filhos, quando falar de você, fale com os olhos daquele que vê a imagem de Cristo. Então, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Dá vontade de continuar, mas agora eu vou ser presença. Presença na vida daqueles que tem sido a minha base, tem sido a minha fortaleza todos os dias. Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda, às 19h30. Em nome de Jesus. Tira uma fotinha aí e marca, gente. Me marca. Pede o pessoal para vir. Se a live tá fazendo diferença para você, tira uma fotinha de nós aqui e marca nós. Fica aqui que você já tirar uma também. Aí. Beijo. Fica com Deus, todo mundo.